Fala pessoal, tudo bem? Edgar Mazeto aqui na área novamente com mais um Overcast. Eu e o Leonardo Mazeto, meu irmão, a gente está aqui para apresentar o Luiz da Printline, o nosso empresário aqui da cidade de Indaiatuba de comunicação visual com mais de 30 anos na empresa. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Tudo bem, Edgar? Obrigado, Léo, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pô, é um prazer. Léo? Pô, eu tô chateadinho hoje. Por que aconteceu? Hoje o nosso queridinho Emerick não tá presente. É, o Emerick não tá. Putz, e nem a Belinha, gente. Sabe por que a Belinha também não tá? A Belinha não tá por causa que celebridade pesa um pouco, né? Então ela teve que ter o momento de descanso dela, ela tá no spa, tá relaxando. E hoje ela não vai estar aqui entre nós. E ó, um beijo pra você, Emerick. Sinto saudade de você, eu te amo, cara. Ai, que delícia, cara. Teu lugar tá sendo substituído pelo Jubiléu. Mostra o Jubiléu aí, ô Rick. A gente não esquece de você. Você sempre tá aqui no nosso coração. Coisa linda. Ô Luiz, já imaginou fazer um Overcast, nosso podcast com um ET do teu lado? É, a primeira vez que eu tava vendo, ainda por cima, um ET aviador ainda por cima, pô. Esse daí, ele conhece as estrelas, ó. Nosso copiloto. Luiz, seja bem-vindo novamente, como falei para você, mas eu queria saber muito da sua empresa. Conta um pouquinho da sua história pra gente, conta um pouquinho desses 30 anos de carreira que você tem na comunicação visual. Legal. Quando a Printline nasceu em 1995, nem existia comunicação visual. Quando as pessoas faziam algum tipo de publicidade, ele chamava de luminoso. Ou você fazia um luminoso ou você fazia uma placa. Não tinha esse negócio de comunicação visual, sistemas visuais. Isso aí inventaram depois, são invenções do marketing depois de um grande tempo, né? Mas lá atrás não existia nada disso. Quando a gente ia fazer uma impressão de qualquer coisa, a gente só tinha basicamente dois tipos de impressões. Ou era offset ou era silkscreen. E o que é isso, só pra gente entender? O offset era os famosos cartões, que a gente fazia cartão no offset que era colorido, né? Que a gráfica se dividia em tipografia, que era sem cor, aquelas coisas já definidas, fontes definidas, sem cor nenhuma, ou somente em uma cor. Né? Rodava-se a arte final somente em uma cor. Mas colocava tipo assim, um painel só que com uma cor só, é isso? Não, isso a gente está falando ainda dos processos de impressão, né? Processo de impressão. Isso. Aí nós tínhamos processos gráficos, né? A comunicação visual ela veio surgindo depois, né? Eu digo que a nossa especialidade é uma especialização em rígidos. Então o nosso negócio é impressão em rígidos. Toda a parte de impressão rígida é nisso que é a nossa expertise. Quando você vem para a gráfica, você tem flexíveis, que são papéis acartonados, convite de casamento. Então, ela meio que se divide a área das impressões, né? E depois, por aí, fragmenta aí em vários segmentos. Mas naquela época não existia nada disso, né? Só existia a bela e boa serigrafia, que era o silk, que você fazia camiseta, puxava um rodinho, aquela história toda. Nossa, aquele antigão. Era daquele jeito mesmo? Era daquele jeito. Caraca. Mas pasme que o silk, embora ele é muito antigo, ele traz algumas curiosidades. Por exemplo, fogão, né? O fogão que a gente conhece hoje, vou falar uma marca aqui, né? Não estou ganhando nada para falar, nem para fazer a divulgação, né? Porque não é só ela, acho que todos os fogões basicamente usam, e inclusive usam isso até hoje. Quando a gente olha para o forno, que tem aquela parte do visor, né, do forno, e tem aquela parte preta que você não enxerga, a sujeira, digamos assim, e que termina com um degradezinho, com umas bolinhas, sabe? Isso. Degradê. E aquilo vem a marca, né? Tem a marca lá, e as marcas mais antigas, que eu me lembro, é a Daco. Então, desde aquela época, o vidro, ele já era serigrafado, ou seja, já era feito via silkscreen, porque é a única tinta que aguenta a temperatura e a abrasão. Olha que interessante, isso é feito até hoje. Hoje a gente tem outros meios, né? Tem a tinta poliéster e tal, uma evolução que nós tivemos ao longo desses 30 anos, mas ainda é feito com o mesmo processo, via silkscreen. Temos uma empresa aqui no distrito que trabalha bastante com isso até hoje e ainda o processo, a serigrafia não saiu ainda. Não conseguiu sair dos eixos, porque para algumas coisas é a única forma ainda que se existe. Mas tudo naquela época era feito ou no silk, nos rígidos, ou então ia para um offset da vida. E as partes de comunicação visual, que nós chamamos hoje, eram luminosos. Então você via uma farmácia, tinha um luminoso. Era um quadrado lá, com uma luz dentro, uma luz fluorescente, que você olhava, você enxergava a luz
né, que se queimasse uma, ficava aquele tarja preta. Exatamente. Se queimasse uma, o cara não trocava, porque dava um trabalho desgraçado para abrir aquilo. É verdade. E era uma lona, né? Eu lembro Uma que lona. era uma lona, né? E atrás tinha aquelas lâmpadas que é redonda. Fluorescente. Isso, Fluorescente, né? Exatamente. Caraca. Não, e era além. E tinha uns que era costurado e tinha uns que era chumbado, né? E depois só colocava Era as canaletas colado, lá. Era um Deus dos acuda, aquilo ninguém trocava. Por isso queimou, que queimou. Queimou, ficava queimado mais 10 anos. Era coisa feia demais. Era difícil de fazer, difícil de instalar e difícil de manter. É por aí. E pesado, E né? pesado, Pesado, porque tinha uns enormes antigamente. Hoje ainda Exato. tem os grandes, mas tem separado, são encaixes e assim por diante. Mas antigamente era um quadrado imenso, né? Parecia um tijolo. Antigamente as estruturas eram mais pesadas, né? As próprias lâmpadas, você tinha lâmpada, tinha reator, né? Então aquilo chovia dentro, queimava, era um Deus nos acuda, era um pererê. Nossa né? Senhora, é Mas demais. isso a gente está falando exatamente de 30 anos atrás, mais ou menos, né? Hoje as coisas, graças a Deus, evoluíram muito, muito, muito. Nós temos muita coisa aí nova e né, com um efeito visual fantástico, né? E esse teu começo aí? Esse começo foi difícil? Todo começo não é simples, né? Vamos combinar, né? Sim. Para começar já chama começo, né, cara? Eu não sou filho de herdeiro, né? Eu não sou herdeiro, digamos assim. Minha profissão é empresário. Na verdade, eu descobri que eu era empresário depois do Código Civil, acho que de 1988, sei lá, coisa do tipo. Porque até antes eu era comerciante. É verdade. Passou empresário, é verdade. Isso Comerciante mudou. foi para empresário, é verdade. Aí depois inventaram isso que o comerciante era empresário, cara. Aí começou uma febre e que o comerciante tinha que sair do balcão e tinha que fazer a gestão do negócio, pô. Oh. Vieram as franquias, né? Isso. E aí o comerciante virou empresário, aí ferrou. Aí mudou Endividou tudo. os caras tudo, meu. Até hoje o cara endividado. Essa é verdade. Depois O que virou empresário que não empresário. tem dívida não é empresário. Não. É verdade. Mas no começo- É que dívida é diferente de expansão, né? Que a gente também tem alguns nomes diferentes hoje em dia, né? Estamos em processo de expansão. Ou seja, tem dívida para crescer. Entendeu? Não foi simples, não, né? O começo sempre é muito incerto, né? Principalmente que eu comecei a empresa com 21 anos de idade. Nossa, jovem. Muito jovem. Onde você nasceu, Luiz? Eu nasci em Campinas. Ah, você é campineiro mesmo. Eu sou campineiro, Ah, não nata. tomei água, eu nasci, entendeu? Já fui morar em Poços de Caldas, né? Então de sangue eu sou mineiro. Entendi, Bom, entendi. né? Não tomou Poços de água em Caldas, Campinas. Não Entendeu? cheguei nem a tomar água, rapaz. Male, o médico bateu no meu bumbum pra tomar. Boa. Já saí, Aí, mas já. você ficou em Campinas quanto tempo lá? Na verdade, eu só nasci em Campinas. Só nasceu? Né? Só nasci. O meu pai, na verdade, meu pai tinha farmácia em Campinas. Meu pai sempre foi da área farmacêutica, né? Ele era comerciante da farmácia. Já é naquele de momento. família, então. Já é de família. Meu avô trabalhava para ele mesmo, né? O meu avô fazia tanques. Naquela época, até hoje tem jardineira, mas os tanques, um pouco lá atrás ainda, acho que 40 anos atrás, alguma coisa do tipo, 50, os nossos avós não tinham tanquinho. Né? Eram tanques feitos de concreto. E meu avô era uma dessas pessoas que já fazia esses tanques de concreto, pias de concreto. O mármore veio depois, e em famílias, né, que tinham um poder financeiro um pouco melhor. Mas na grande maioria, esmagadora maioria da população, pelo menos de onde nós vivíamos, pobres mortais, o que existiam eram os tanques de concreto. Que era, que pré-moldado tinha as ali, covinhas, né? Ele era moldado, né? Ele Ele era fazia, moldado. e tal. Era artesanal aquilo, mas ele Caramba. fazia. E meu avô fazia isso. Aí meu pai, com 18 anos, veio para Campinas, ele era de Poços de Caldas, veio para Campinas prestar o exército, fazer o exército, né? Tiro de guerra, e por aqui ficou. Aí meu pai, com 21 anos também, abriu uma farmácia. Caramba, jovem também. Já, Jovem então, família de empreendedor. Ah, E né? abriu lá em Campinas. Lá em Campinas. É. Aí Família de ele empreendedor. foi para essa área do comércio, né? Da saúde e tudo mais. E aí eu nasci, obviamente, né? Fruto dessa história farmacêutica, né? Você sabe, naquela época eu acho que o anticoncepcional não era muito Não bom. funcionava, não era muito eficaz, Eu né? acho que não era muito eficaz, tinha algumas, né, contraindicações. Eu acho que a galera errava com a tabelinha, né? Aí foi. Aí apareceu o Luizão lá. Oi, cheguei. Em Campinas, sem tapinha no bumbum. Em Sim. Campinas, sem tapinha no bumbum. É isso daí. E aí eu fui morar com a Só minha você? avó, cara. Ah, vou com a avó? Fui morar com a minha avó em Pô. Poços de Caldas. Ah, Enfim, então essa parte, obviamente fiquei um tempo aqui, né, e por questões aí, meu pai era empreendedor, meu pai era meio,
Doido que nem a gente. Doido. É que nem a gente, né? A minha avó chamava ele de visioneiro. É mesmo? Era visioneiro. Aí meu pai abriu uma farmácia em Campinas, uma em Arthur Nogueira e uma em Cosmópolis. E aí o abençoado ficava andando pra cima e pra baixo, largava minha mãe até tarde na farmácia e aí já viu, né? E com criança pequena. E aí resolveram falar, deixa o Luizinho, naquela época era Luizinho, né? Lá na casa do meu pai, por enquanto, deixar uns 15 dias lá, um mês, só pra ter a gente, né, arrumar aqui a questão aqui e depois a gente vai buscar. Resultado, eu fiquei lá com os meus avós paternos até os 8, 9 anos de idade. Caramba. Esqueceram por anos. Esqueceram o Luiz lá. Esqueceram o Luiz e o pai ficou nas farmácias. Isso vai dar um bom short, né? Era pra ficar 10 dias, mas fiquei 10 anos. Só foi... Ops. Que loucura, né, cara? Filho único? Não, eu tenho 3 irmãos. Nós somos em 3 irmãos, Todo né? mundo empreendedor? Só Não, você? só eu, cara. Só você empreendedor. Só eu Você que tive puxou essa... o pai, tá vendo? Eu puxei a raça Foi mesmo. os 10 anos que ele ficou lá com a Ficou avó e embora, falou assim, né? você é igual meu pai. Não, você igual meu pai, meu avô, e desde sempre eu empreendi, né? Eu acho que eu tive essa oportunidade de empreender muito cedo e era uma questão de decisão naquele momento. E eu optei por iniciar nessa aventura que é empreender. Ah, legal. Né? E você veio para Indaiatuba com quantos anos? Eu vim para Indaiatuba com 9 anos, né? E Saiu da casa do vô, saí veio da pra casa do Indaiatuba. vô, vim para cá. Já vim para Indaiatuba, Tá, passei chega. em Campinas. Eu ia falar isso, né? saí da casa do meu avô e vim direto. Já vim direto, vim para Campinas e vim morar com os meus pais, obviamente, né? E aí foi andando o negócio e aquela história toda, época de quartel. E aí eu acabei tendo, né, a oportunidade de entrar numa gráfica naquele momento. Fiquei lá um tempo e houve uma demanda muito grande de um trabalho lá que a empresa que eu estava fechou e a empresa era muito pequena. E a gente acompanhou todo esse processo de crescimento da empresa. E fiquei lá acho que 4, 5 anos nessa empresa. Nesse momento eu já tinha feito técnico em contabilidade, tinha passado no vestibular na Unimep de economia. E nesse momento, né, os meus ex-patrões, inicialmente, eles tinham falado para mim, não sai não, fica com a gente, ajuda a gente nesse processo que depois a gente vai te ajudar, vamos crescer juntos. E aí, no final da história, depois de 5 anos, eu falei, cara, eu preciso ir embora, eu preciso cuidar da minha vida, vocês estão, né, já estabelecidos e eu preciso cuidar da minha vida. Sim. E aí eles disseram assim, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma empresa. Juntos, né, bacana. para cuidar dessa parte que você já toma conta, porque a outra demanda que existiu, eles já, a gente já tinha alocado já, né, um outro pessoal para andar, né, separadamente. E aí a gente iniciou esse processo de criação da empresa, que o nome até foi escolhido juntos na época, Printline, que a ideia era linha de impressão. Entendi. Então a gente não era nada, era para vir, né, para essa tendência de uma linha de impressão. Então tudo que era impressão, nós fazíamos. Então esse era o coração da Printline quando ela nasceu. Então naquele momento, a gente fazia, por exemplo, muitas telas de silk para Cobrec. Uhum. Né? Então era a única forma que a gente tinha de gravar o logotipo da Cobrec na pastilha. Nossa, literalmente na pastilha? Na pastilha de freio, Caramba, na lona legal. de freio. E era o único processo. E era via silk. E nós fazíamos batelada de tela de silk para a Cobrec. Então a Printline nasceu, né, fazendo telas de silk para Cobrec, por exemplo. Era o nosso maior cliente. Poxa, Caramba, que legal. que E legal. um ótimo cliente, né? Um ótimo Exato, cliente. Um ótimo é. cliente. E daí a gente foi expandindo, fomos para outras empresas maiores que também usavam o mesmo processo. A gente, né, foi andando aí pelas multinacionais em função disso, né? E depois as tecnologias foram se evoluindo. Veio a tampografia e por aí a gente foi percorrendo, né, degrau por degrau, até que nós tivemos um momento bem ímpar, né, aqui na cidade, que chegou uma empresa chamada Toyota. Exato. Modificou a cidade inteira, né? Modificou tudo, até a cultura, porque, entenda, quem criou o Kanban foi a Toyota. Caramba. A Toyota é criadora do Kanban, cara. Incrível, Desculpa né? perguntar, o que seria um Kanban, para todo mundo saber o que é? O Kanban é uma ferramenta de gestão onde você cuida para que, por exemplo, você vai fazer canecas. Né? Você vai fazer canecas. Você tem uma quantidade no seu estoque.
E para que você não pare a sua produção, você tem que cuidar desse estoque de forma a saber em quanto tempo você vai precisar comprar, quanto tempo você leva para o seu fornecedor entregar aqui para você. Então você cuida, né, de todo esse processo para que não falte material. É uma logística. É uma né? logística. Só que é um programa, né, que faz toda a análise de todo o cenário para falar, ó, tal dia você tem que fazer tal coisa para manter a linha de produção completa, E né? já starta. Tudo isso visualmente. Então não era uma coisa mais de recado, anotado, não. É uma gestão visual. Né? Então, Bem quando mais prático, né? Também. É muito mais prático. E a Kanban é criadora disso. E quando ela veio para cá, ela meio que, vamos dizer assim, ela tinha que, obviamente, né, se firmar aqui na nossa região e ela consumia esses produtos de gestão visual muito fortes, quadros de gestão. Nós fizemos mais de 200, 300 quadros de gestão para gerir coisas que vocês nem imaginam. Gerir mão de obra, pessoas que faltavam ou não, pessoas que estavam de férias ou não, gerir mão de obra, gerir tempo da linha de produção e outras coisas mais. Né? Então a Toyota era muito boa nisso. E ela veio trazendo essa necessidade e nós tivemos a felicidade, né, de ser uma das empresas que fez parte da implantação da Toyota. E aí a gente conheceu naquele momento aquilo que se chamava de comunicação visual. Exato. Veio o nome. Aí veio o nome, porque a Toyota, né, quando veio, trouxe todo grande, um né? know-how aqui pra gente, qual é a grande pulo da comunicação visual? Eram os dados variáveis, porque até então a gente só tinha, como eu vou dizer, grandes quantidades de um mesmo layout. Então essa é uma característica muito forte do Silk, do Offset e de outros processos de gravação, tampografia, que já existiam. Então quando veio, nessa época que a Toyota veio para cá, então basicamente nós tivemos aí o nascimento, digamos, da impressão digital. Aí as máquinas começavam a fazer essa migração de cor, não era totalmente artesanal, e com isso a gente ganhou velocidade nos dados variáveis. Então aí você conseguia fazer uma placa escrito Edgar Mazeto e a outra Léo Mazeto. Ah, você conseguia fazer as duas que antigamente não era possível Antigamente fazer. você tinha que gerar uma matriz, um fotolito, desenhar, era um Deus nos acuda. E aí você fazia tudo de uma sequência para depois fazer a outra sequência que você precisa fazer. Era um processo, né? Step by step. Aí você fazia a arte final na mão, aí você desenhava, aí você gravava uma tela, aí você silcava, limpava a tela, gravava outra tela. Era um processo muito moroso. Muito trabalhoso, né? Muito. Para grande escala, né? Para grande escala, isso daí levava dias. Mas para grandes volumes era a melhor situação, era o menor custo, é fantástico. Só que para os dados variáveis, que começava a demandar a comunicação visual, era quase impossível. E aí nasceram as impressoras grandes formatos. Né? Aí quando nasceu as impressoras grandes formatos, vieram as impressoras de recorte, as plotters de recorte, que aí você pegava o vinil, recortava aquela história toda, depois vieram as impressoras de impressão digital, que aí você botava a lona, já saía todas as cores coloridas, era a coisa mais linda do mundo. Nossa, tudo bonitinho, já prontinho, tudo né? Bonitinho, esse daí cara. eu já vi bastante já isso daí. Meu pai, ele teve uma loja de moto, eles faziam essa daí exatamente a lona, ele printava inteira assim, ela já saía já perfeita já, e aí entrava naquele quadradão todo com linhóis e tudo certinho. É isso aí, conseguia colocar imagem, porque nos processos anteriores, no recorte, por exemplo, você não tinha imagem. Você tinha o quê? Uma cor, duas cores, por exemplo, uma caneca Overcast. Ótimo, eu tenho essa linha e isso aqui escrito em uma cor só. Tá. Hoje, se você quiser colocar um fundo aqui, você coloca. Coloca uma foto, coloca a foto do Edgar aqui, vai ficar a coisa mais bonita do mundo. Pô. Mais ou menos, mais ou menos. Não ajuda muito. Foto, Ou seja, o processo antigo era muito mais difícil. Era Você fazer difícil. algo visualmente moderno, bonito e moderno. Não tinha, né? Era feio, tudo era feio. Não é? Era estranho, né? Essa é a verdade, né? Você olhando. Exatamente. Fora o tempo de produção, né? Porque a gente Exatamente. está falando de um processo com uma imagem simples, digamos assim, né? Uma imagem um pouco mais simples, mas com um processo demorado. Hoje você tem imagens muito mais complexas e um processo muito mais rápido, né? Pelo que eu estou entendendo. Exatamente. É isso mesmo. Então aí a gente, ao longo desses 30 anos, a gente foi mudando o processo, foi acompanhando, né, a evolução. E hoje a gente está migrando para outros processos aí que a gente vai falar mais para frente. Mas esses 30 anos a gente, como vou dizer assim, a gente tem
Não é simples ser empresário no Brasil. Não. Né? Nós temos muitos altos e baixos. Então, se você falar assim para mim hoje, poxa, Luiz, é fácil? Não é fácil para ninguém, né? Nem para mim, nem para você, porque ser empreendedor hoje no Brasil, né? Com a ciranda financeira que a gente tem, com os juros que horas estão mais baixos, horas mais altos, e isso ele afeta a economia, né? O consumo, tem horas você tem alta demanda, tem hora tem baixa demanda. Então, quando você vem para esse processo, esse é o maior desafio do empresário hoje. Muito. Um dos, né? Um dos. Lidar com essa oscilação, né, econômica que nós temos no Brasil. Sim. Tivemos momentos de inflação, lembra? Muito, bastante. Poxa, pandemia no meio. Pandemia. Quando a gente olha de pandemia, pelo amor de Deus. É algo que a gente, desculpa te cortar, Edgar, mas é algo que na história do empresário ninguém se preparou. Não. Todos os empresários tomaram a pandemia... Foi pego de supetão, né? De supetão. E aí, o que eu faço? Qual que é a estratégia financeira? Qual que é a gestão que eu vou ter durante a minha empresa em uma situação que o mundo não conhece? Isso eu acho que foi a parte mais difícil. A gente também sofreu com isso, Sim. né? Quem não tivesse caixa ia fechar. Quem não tivesse caixa e mesmo assim, qual era a situação que eu poderia executar o meu serviço dentro das normas atuais que o mundo inteiro não sabia. Então, assim, além de tudo, foi um bônus na dificuldade de ser um empresário, né? A gente até brinca. O cara que sobreviveu da pandemia, cara, deu parabéns para esse cara, porque ele sabe gerir uma empresa. Com porta fechada e tudo. Quanto tempo você ficou fechado a tua empresa nessa época? Então, a pandemia foi algo bem complexo para a gente. Porque imagine que a nossa empresa, um dos produtos principais nossos são fachadas no varejo. Sim. E todo mundo fechado. Quem estava aberto, fechou. E quem que ia abrir... No meio da pandemia. No meio da pandemia. Não tinha um louco, cara. Tinha. Não tinha. Então, imagine que nesse momento a parte de varejo, ela se extinguiu. Nosso faturamento literalmente zerou. Zero faturamento na pandemia. Incrível, velho. Aí a indústria começou a trabalhar com todo mundo home office. A indústria, ela consome muita coisa nossa. Porém, ela consome quando as pessoas estão trabalhando. Imagine, para que você vai sinalizar uma entrada numa fábrica se ninguém está entrando na fábrica? Estava todo mundo em home office. Por que você vai sinalizar para o cara não jogar o papel no banheiro, né, no lugar errado, no vaso, por exemplo? Se ninguém está lá. Ninguém está usando o vaso. É verdade. Então, esse foi o cenário. Então, a indústria não consumia da gente. Apareceu uma oportunidade, sim, daquelas barreiras, lembra? Barreira de acrílico. Barreira sim. Entre as baias e tudo mais, Isso. né? Isso a gente chegou a fazer para algumas empresas, alguns mercados, mas aí aquilo já banalizou porque estava todo mundo parado e o pessoal começou a vender aquilo a preço de banana. Então, aquilo que poderia salvar a vida de alguém, na verdade, com relação às empresas de comunicação visual, né? Aquilo todo mundo começou a vender. Era tipo guarda-chuva no semáforo, na 25 de março, na Marginal Tietê. Aparecia cara vendendo, como é que fala? Virou feira, né? Virava febre. O cara já andava embaixo do braço e ia sair oferecendo. Né? Era qual vender pano de prato aí né? No farol, né? No farol, pô. Quer dizer, você teve que se reinventar nesse momento, porque zerou tudo. Zerou tudo. Aí nós participamos de um projeto com uma empresa aqui da cidade, que era para fazer uns filtros para tirar, né, filtrar o ar de dentro do hospital, do Covid, aquela história toda, que era para ser um empreendimento que, se tivesse pego, realmente era para ter virado, né? Acho que eu nem estaria aqui hoje. Verdade. Estaria lá na Grécia. Ou na casa dos avós de novo. Na casa dos meus avós, pô, sem Voltei trabalhar. com meus avós. Comendo queijo, doce de leite. Mas aí houve esse projeto nascendo e naquele momento essa multinacional ela já estava com todos os funcionários também de férias coletivas, aquela história toda, né? E a gente participou desse processo lá com 5, 6 engenheiros, a gente desenvolveu protótipos, fizemos vários deles, implantamos aqui no hospital da cidade. E isso deveria ser uma venda maciça a nível nacional, o que na verdade não aconteceu, né? Porque nós tivemos algumas ações do governo estadual, por exemplo, que acabou, né, absorvendo, né, algumas demandas municipais. Lembram as máscaras? Sim. Né, o governo de São Paulo foi lá, importou máscara da China, mandava os aviões vir cheios de máscara e distribuía para as cidades. Exato. Teste do Covid.
mesma coisa. Né? Inicialmente existia uma demanda inicial, local, e de repente vai lá de novo o governo estadual, manda vir 3 aviões lá cheios de teste do Covid, compra tudo e distribui para as cidades. Então, conclusão, a única coisa que eu podia vender era teste do Covid e máscara. Já não deu também. Nossa. Que já estava no mercado. Já estava no mercado, pô. E eu até fui oferecer, porque eu sou comerciante, pô. Eu estou na área da comunicação visual, mas, cara, meu negócio é vendas. Exato. Meu negócio é vendas. Eu preciso de um produto para vender. Hoje, o meu maior produto são produtos da área de comunicação visual. Sim. Mas você precisa de água, cara, fala para mim que você precisa de, sei lá, 100 mil litros de água, vê se eu não vendo para você. Trago. Vendo com força, eu te trago. Exato. Cara, esse é o empresário, né? A gente entende que o cara é empresário mesmo quando que ele te vende o que você precisa, não o que ele sabe fazer. Luiz sabe vender. E ele vai te vender o que for necessário. Meu negócio é vendas, né? Então, como eu disse, assim como as grandes empresas que a gente tem de eletrodomésticos por aí, né, que distribuem, eles só têm produto, né? O negócio deles é vender dinheiro e tem um produto de lastro, um eletrodoméstico, uma televisão, uma geladeira, enfim. Sim. E o que ele precisa? De um produto para vender. Eu acho que todos nós, no final, tudo se transforma em venda. Sim. Se a gente olhar e eu perguntar para vocês, cara, olha nesse estúdio e me diga um produto apenas que não tenha sido objeto de uma venda. Tudo. Pode procurar. Se achar um, você me fala. O bom empresário hoje, ele tem que ser um bom vendedor. Porque tudo se vende, que nem você está falando. Então, assim, um empresário que não é vendedor, velho, para ele se manter no comércio vai ser muito difícil. Ele apanha igual gato de desenho. Até é isso daí mesmo. Até para vender uma matrícula numa academia da vida. Você não é chegar lá, a pessoa vai lá e fecha. Não, peraí, você tem que mostrar o produto que ele vai utilizar, você tem que mostrar o ambiente e assim por diante, a estrutura e tal, para ver se você se agrada para ele comprar aquele teu produto, porque ele não deixa de comprar um produto também. Então, todo local, o bom empresário é o bom vendedor. Se você não é um bom vendedor, cara, você não vai sustentar a sua empresa. Eu agora no mundo das crianças, né, com a minha filha aí, cara, eu descobri que a Philips, uma empresa gigantesca, faz mamadeira, velho. Faz tudo. Aí eu cheguei em casa, assim, minha esposa olhou e falou, pega lá. Peguei Philips. Eu falei, caramba, Philips até então era pilha pra mim, né? Mais nada, né? Pilha, essa TV, essas coisas, assim. Então, assim, cara, o empresário, você vê que ele se adapta a qualquer coisa que venda, né? Então, ele executa o processo e ele fornece a área. Pronto. É o comércio. O que eu vendo não me interessa. O que interessa pra mim é o resultado. Olha pra nossa situação, por exemplo. Se eu estivesse vendendo o que eu comecei vendendo há 30 anos atrás, minha empresa já tinha se extinguido. Sim, né? Porque você não se atualizou em cima daquilo que era necessário. Porque o que vende, o que se compra hoje não é o que se comprava há 30 anos atrás. E o público também muda, né, Luiz? O público muda. E você tem que acompanhar isso, né? Por mais que foi há 30 anos atrás, não significa que você tem que ficar na sua ideia de 30 anos atrás, não é verdade? Você teve que evoluir também para acompanhar o desejo do teu público, correto? A todo momento. Todo momento. Imagine, por exemplo, nós como uma empresa velha, empresa de 30 anos, hoje é uma empresa velha. É antiga. O Edgar tem 40, Tem 40, ele estava com 10 anos quando a empresa nasceu. Velho tanto quanto. Não é? Então imagine que naquele momento as técnicas de vendas eram uma, né? O público comprava de uma forma. Então hoje eu falo assim, hoje eu tenho uma dificuldade enorme com esses métodos digitais, que eles são muito rápidos para mim. Eu também. Cara, tem eu ideia. Também, eu tenho problema você manda mensagem, com tudo que é digital, cara. Você manda mensagem para mim, cara, tem 10, 50 mensagens. Você entra num grupo de manhã, tem 50, 60 interações. Eu não dou conta. Cara, eu também não dou conta. Quando você vai à tarde ver o grupo, tem 1.100 e pouco. Falei, cara, esses caras são desocupados. Faz o quê durante o dia, cara? Pensamento igual o meu. A gente não tá vivendo no mesmo mundo, né, cara? Tá sobrando tempo pro cara e eu não consigo. Tá sobrando. O cara tá falando do futebol. É coisa de louco. Eu tenho um grupo lá que eu torço pro Palmeiras, né? Tem lá um grupo nosso do Palmeiras. Cara, aquilo lota de coisa, de interação durante o dia. Eu falei, cara, que inveja. Porque esses caras não trabalham, Meu Deus cara. Do céu, velho. Não, onde tem tempo, rolando. Né? Eu não tenho tempo. Aí quando eu vou chegar pra tentar ler ou ver o grupo à noite, não dá mais pra ver, porque já passou 1.500. Aí vai lá você, lá na primeira, lá, kkkk. Dá risada Só ri, atrasada, o cara que tá lendo falando, o que o Luiz tá falando aqui? É igual eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. Eu não posso falar muito, não, que eu também não respondo muito meu WhatsApp. Eu sou péssimo, cara. Bom, mas deixa pra lá. Luiz,
Eu acho que todo problema do empresário é a mão de obra. Pelo menos pra gente é. Para você, na sua mão de obra, o que você precisa ter? Muita criatividade por ser comunicação visual? Ou você realmente tem setores que, por exemplo, realmente precisa da criatividade para desenho, artista e tudo mais, e a mão de obra produção? É separado isso? Se você tem dificuldade em alguma área específica de contratação da sua mão de obra? Então vamos lá. A mão de obra é o gargalo hoje mundial. Exato. Eu tenho um amigo que monta fábricas ao redor do mundo, de uma grande multinacional, e hoje ele está no Texas, e essa empresa ela paga $300, $400 por uma indicação de alguém que fique mais de 6 meses. Meu Deus. Caraca. Então veja, Isso Texas, que é falta, hein? Estados Unidos recebe em dólar e também existe essa escassez de mão de obra. Porque eu acho que essa escassez de mão de obra ela é mundial porque a gente está vivendo um momento transitório, como é que eu vou dizer? É transitório de formas mesmo, de gerações, né? Então a gente tem assim, tudo que é manual, a gente já não está tendo mais pessoas. Os nossos filhos não querem assumir nada de que seja manual. Ao contrário, é tudo virtual, né? Ainda mais hoje com a IA, né? Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre o que a IA faz na tua empresa. Desculpa te cortar a tua linha de raciocínio, mas realmente hoje ninguém quer fazer quase nada manual, né? Exato. E pra gente, a gente tem assim, um processo de criação, que a gente demanda de criação, que até aí a gente pode olhar e falar assim, IA cria. Nós não vamos entrar nesse tópico agora, isso aí vai ser depois, né? Mas beleza. Aí existe um tópico de criação, então a gente precisa de um profissional de criação, a gente precisa de um profissional para executar isso internamente e eu preciso de um outro grupo de pessoas para instalar isso fisicamente. Então, quando a gente vai ainda para o mundo, sai do mundo digital, do criativo e vem para a terra chamando, cara, você precisa fazer o quê? Você precisa ter um arquivo, e esse arquivo precisa ter condições que a máquina que vai cortar, vai imprimir, seja lá o que for, ela leia, ela entenda. Então, isso já começam os nossos problemas, porque inventaram, né, vários, hoje, softwares. Na minha época, existia o Corel e o Photoshop. Vocês usavam Corel para fazer isso? Eu comecei a usar lá atrás. Eu nunca Corel imaginei 3. que ia ser o Corel. Quando a gente tinha lá, esses 30 anos atrás, existia o Corel. O Corel estava no Corel 2 e 3 ainda nessa época. Bem no começo. Tava surgindo os computadores de uso pessoal. Entendi. Né? Só que, óbvio, a gente já tinha o Mac, há décadas já existia o Mac usando, né? Que usavam lá o Photoshop e tudo mais. O Corel veio uma versão depois, canadense, aquela história toda. Mas, enfim... e aí a gente vai viajando um pouquinho, já dei uma viajada aqui, né? Faz parte, pô. E daqui a pouco a gente se encontra. É ou não é? Isso aí. Mas aí vocês utilizavam a máquina, ela recebia informação, né? Que nem você estava falando. Ela recebia do CorelDRAW, por exemplo. E hoje vocês trabalham com o quê? Só pra gente ter uma ideia. A gente ainda usa a plataforma do Corel. Ah, entendi. A gente ainda usa, porque eu preciso de um vetor. Eu preciso usar, por exemplo, uma máquina laser que a gente corta acrílico. Eu preciso cortar um arquivo e a extensão que a máquina lê é do AutoCAD. É um DXF. Ah, entendi. Então, o Corel, ele é um facilitador para mim, porque eu crio nele, eu consigo exportar esse arquivo de uma forma que saia numa extensão do AutoCAD. Aí a máquina laser, ela reconhece. Entendi. Agora, como é que você joga isso nessa geração de agora, que foi criada agora, nasceu olhando, por exemplo, não para o Photoshop, não para nenhum tipo desses programas gráficos que a gente tinha antigamente, mas que eles têm uns programas, por exemplo, como o Canva da vida. Exato. Sim. Porque o Canva e outros do mesmo segmento, ele cria o quê? Ele cria templates digitais. É para uma exposição no Facebook, no Instagram, enfim, essas coisas digitais. Quando você vem para o mundo real, que você passa para grandes formatos, aí a história começa a mudar. Entendi. Tá? E aí que entram os problemas. Essa geração nova, ela pode até ser criativa, ela tem uma ajuda muito grande desses softwares, mas o software não conversa exatamente assim, né, para algumas situações. Sim, okay. E aí essa galerinha precisa, nova, né, ali. não conhece. E assim, você fala, Cora, que é isso? Pô, vetorizar um arquivo, para quê? Né? Enfim, aí a gente encontra essas dificuldades, sim. E a dificuldade maior também é quando você parte para a rua. Eu fiz um luminoso, eu peguei um logotipo, como é que eu instalo? Eu tenho que ter uma pessoa na rua. Sim. Eu preciso ter alguém instalando.
E essas que pessoas... saibam instalar, né? E que saibam instalar. Então, essas pessoas que aparentemente estão por aí, elas estão desaparecendo. Assim como os pedreiros bons estão desaparecendo, como os encanadores bons estão desaparecendo, e a gente também está nessa mesma linha. É incrível, né? Como todo empresário, ele reclama da mesma coisa. Mão de obra está sendo muito difícil para todas as áreas. Para todas as áreas no geral mesmo. E nesse caso, tipo assim, de você a mão de obra realmente do instalador, daquelas pessoas que fazem, então da rua, que nem você falou, né? Mas até mesmo para os internos é difícil. Às vezes você pega uma secretária para colocar lá, para fazer o atendimento. Às vezes não dura 5, 6 meses. Eles não aguentam, e tipo assim, não vai fazer nada, só vai fazer um atendimento. Você não está pedindo para vender, você só está pedindo para atender bem aquela pessoa. Trabalha 5, 6 horas e ainda reclama. É que hoje a gente também, Edgar, quando a gente olha para o universo que a gente vive hoje, a gente tem muita coisa para nos distrair. Né? Quando eu tinha, 18 anos, cara, não tinha nada para me distrair. Exato. Entende? Era focado, né? Você não tinha que trabalhar igual um boi velho para ter alguma coisa. Meu pai não me dava carro, não me dava nada para eu sair, tinha que sair a pé. Uma vez eu dei uma carona para uma menina a pé. Pô, ofereceu a carona pra ela a pé, mano. Sacanagem isso daí. Mas aí agora eu pergunto, conta um pouquinho dessa história, vai. Como que você chegou na pessoa e falou que era uma carona? Ué, a gente tava, né, na época tinha um barzinho aqui em Indaiatuba e tal, que às sextas-feiras tinha lá um pagode, dava umas meninas lá bonitas e tal, aquela história toda, dava um pessoal, né? Aí a gente ia toda sexta-feira, aquela história toda. Aí... acabava, acendia a luz, aquela história toda, você ficava lá, porque a gente conhecia o pessoal do bar, dono do bar, aquelas besteiras todas, tomando a saideira, sabe, a saideira? E nunca acabava a saideira. Aí um dia, tava saindo a moça lá, e eu saí também. Aí eu vi que ela tava saindo a pé, e eu também tava a pé. Aí eu andei um quarteirão ali, ela tava a pé, ela também tava a pé. Eu falei, poxa, bem, falei, você quer uma carona? Vai, quero sim, falei, então vamos embora junto. Você tá a pé, eu tô, pelo menos ninguém vai te fazer mal. É verdade. De novo, como que é aquele do meme? Não. Ele é um monstro! Ele é um monstro! Boa. Molecadinha, prendeu, né? Tá vendo? Não precisa ter carro para conseguir levar e conversar com uma pessoa, uma menina. Só dá a mão e fala, vem comigo que eu te protejo durante o percurso da sua casa. Escuta a voz da experiência. Andei, ó. Pensa no cara que andou, hein? Bom de lábia. Se arrependeu da carona, mano. E no final a casa dele era pra trás até. Era pra trás, minha casa, é isso aí. Mas dei a carona. Honrei, cara. Honrei. Nossa, é isso aí. Cavalheiro que não tem hoje em dia. Não existe mais cavalheiro nisso daí, não. Vendedor. Vendedor. Não, mas ele ia vender o quê pra mulher? Não vai vender. Se vendeu. Se vendeu, verdade. Parabéns. Se vendeu. A gente não vai contar o final da história. Não. É melhor não. Mas deu certo. Deu certo aí, tá vendo? Vendeu o produto. Vendeu o produto. No final, ela acabou ficando com o produto. Deu certo. Gente, vou contar pra vocês como que a gente conheceu o Luiz. O Luiz a gente conheceu da seguinte forma. A gente tava com um grande dilema que a gente fez realmente na IA o nosso logo da nossa academia, da Eagle Fitness Center. A gente fez o logo e veio aquela coisa perfeita, linda, maravilhosa. A gente falou assim, ficou perfeito, mas quem vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso, é muito complexo. Aí começou a pesquisa. E pesquisa. Aí a nossa gerente, ela encontrou a Printline. Beleza, vamos lá, Printline. Aí o Leonardo estava fora, eu estava fora, ela mandou toda a solicitação de orçamento. E nisso, depois de 4, 5, 6 dias, eu volto de viagem e falei assim, e cadê? Você conseguiu falar com eles? Tal, isso, aquilo? Eu mandei, mas eles não falam comigo de jeito nenhum. Eu falei assim, peraí que nós vamos lá. Vamos lá que eu vou falar com o homem. Eu até falei, bate lá na porta. Vai lá e bate na porta. Eu vou falar com o homem. Aí a gente chegou, sentou, tudo bem, queria falar com o Luiz, tal, isso aqui. Foi até sua esposa, a Simone, que atendeu a gente. Vamos lá. Aí sentou. Aí, para vocês verem como o projeto não era ruim, mas era complexo. Eu falei, Luiz, tudo bem? Sabe aquele projeto que a gente pediu um orçamento, tal, isso, aquilo? Ele fez assim, ó. Ele tirou da mochila que estava do lado dele. Esse. Eu falei, ó lá, ó. O projeto é bom. O projeto é bom, só que vai ser complexo. Que se fosse ruim, às vezes você passava um orçamento ali, ou às vezes até não passava. E também vê o interesse do cliente.
Não é verdade? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, Luiz, quero fazer isso daqui, tal, isso, aquilo, mas olha, a gente sabe que é complexo. Aí ele falou assim, do nada começou um assunto, ele falou assim, se vocês me derem tempo, porque a gente precisava disso em 20 dias. Era uma coisinha simples, né? Era só uma águia 15, em 3D 20. De 4 metros, sei lá. 4 metros, era enorme. Só que a gente queria em 3D, essa é a ideia. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, pô, mas a gente precisa em 20 dias. Ele falou assim, em 20 dias não tem como, é muito pouco. E eu entendo, é muito grande, o negócio era bem complexo. Só que ele falou assim, se você me der mais X tempo, eu faço em 3D isso daqui pra você. Eu falei assim, eu parei, olhei, falei assim, que isso, 3D? Eu não imaginava que daria pra fazer aquilo que eu queria que fizesse. Não é verdade, não? Ainda mais de IA, né, que foi o que a gente falou, que a gente deu o prompt, a gente criou lá. E o pior, né? Vim instalar, acho que 2 dias antes da nossa inauguração, o tempo, né? Não, e quando que chegou, o bicho era enorme. E 3D, eu desacreditei, porque na minha cabeça tava o quê? Tava aquele basicão. Telona, luz atrás, se queimar vai ficar o buraco preto ali, entendeu? E vem tudo em pedacinho, ele montou a águia de mais de 3 metros, 3,5 metros, pra vocês terem uma ideia. Ficou perfeito. Para quem tiver dúvida, depois entra lá no nosso Instagram, tem lá o Instagram da academia, Eagle. Isso. E aí vocês vão ver lá. É isso daqui, Eagle, tá? Tá vendo? E aí, consequentemente, entra também no Instagram da Printline e segue eles, né? Sim, isso daí tem que fazer. É uma obrigação, vocês estão... Tem que fazer. Mas é uma coisa importante o que você disse, Edgar, porque a gente recebe muitas demandas de pedidos de orçamento, né? Ainda mais com o tipo de empresa que vocês têm, porque tipo assim, é a mais bem conceituada hoje na cidade de Indaiatuba, porque faz para grandes empresas e, vocês fazem uma coisa mais linda do que a outra. A gente, quando pegou o projeto de vocês, a gente viu exatamente isso, né? Um projeto criado por IA, né? E é tipo assim, os caras querem ir pra NASA em 3 dias e nem passaram pelo treinamento, cara. Os 2 baixinhos ali que não tem nem tamanho, estão muito acelerados. Estão pedindo demais. Eu falei, e uma secretária me contando o negócio, falei, não vai dar certo isso aqui, nessa viagem pra Lua eu não vou participar. Eu imaginei. Aí apareceram os 2 astronautas lá na empresa, entendeu? Vestido. Falei, pô, a gente quer ir pra Lua, me ajuda. Eu falei, quer ir pra Lua? Quer? Então você vai. Peraí. Isso, ele só que você não vai em uma semana, não. Pode tirar essa roupa, vai fazer um xixizinho, depois você volta, põe ela de novo em 15 dias, você pode ir. Mas em 10 de uma semana é impossível. Você achou a gente doido, né? No começo, né? Você falou, esses moleque é louco, cara. Tirando o nosso, vamos falar assim, porque o nosso realmente, não é porque é nosso, mas é muito lindo. É muito lindo. É uma perfeição espetacular. A gente admira até hoje. Chega na academia, vê aquela águia ali, tá escrito embaixo assim, Printline Luiz. Entendeu? Não tem jeito. Uma coisa que a gente admira muito, né, que a gente tá falando de tecnologia, é a questão do luminoso, né, da questão da luz. Hoje com o LED, você consegue trabalhar o jogo de luz de uma forma tão diferente, que o noturno é lindo. Antigamente a gente olhava essas questões que você falou dos painéis mais antigos, você conseguia ver a lâmpada, né, por trás da lona. Hoje a gente não vê, né, nenhum ponto de luz, até mesmo no nosso luminoso, que é grande lá. Eu não lembro quantas peças eram, mas eram várias peças encaixadas que davam o formato da águia. Você não consegue ver nenhum ponto de conexão, nenhum ponto de luz, e à noite parece que ela está realmente 3D, né? Você consegue ter essa visão de profundidade que é incrível. E a luz ajuda mais ainda, né? Hoje as fitas de LED, eu acho que foi uma evolução muito grande no comércio de vocês. A gente tem como em todo ramo, em todo segmento, a gente tem bons produtos, produtos medianos e produtos excelentes. A gente busca trabalhar com bons produtos e com os excelentes, para que a gente não corra alguns riscos primários, que normalmente as pessoas correm quando elas buscam só preço. A gente sempre diz, né? Todo mundo, quando quer comprar algo, ele quer pagar o menor, porque a gente nasceu no Brasil, é aquele jeitinho, né? Nunca ninguém chega e fala, cara, tô com o bolso bombando, agora chegou sua vez. Não existe, ainda mais pra mim. Quando chega na fachada, eu falo, cara, eu já gastei no ar-condicionado, já gastei no piso, já gastei não sei o quê, já gastei no encanamento, já gastei na pintura, cara, agora chegou na sua vez e eu não tenho dinheiro. Pô, aí não dá, né? Novidade, eu escuto isso há 30 anos, cara. Mas deixa eu contar um negócio pra vocês. Agora vamos olhar. O que tá lá fora vai conectar você ao seu cliente.
Ele vai transmitir a identidade da sua empresa, vai transmitir os seus valores. Ele é capaz, a comunicação visual é capaz de fazer isso. E é aí que eu entro. Eu não vendo comunicação visual, eu não vendo Águia 3D, eu não vendo placa, eu não vendo iluminação, eu não vendo nada disso. Eu vendo conexão. É isso daí. Eu vendo conexão da empresa com o cliente dela. E todas as vezes que chega algum cliente, a gente faz um briefing e pergunta quem é o seu cliente, qual é o perfil do seu cliente, para entender se está alinhado a comunicação visual com o que o cliente vai vender. Porque nós temos, hoje, né, com a questão das franquias, a gente tem muita coisa no mercado. Muita coisa. E tem muita gente querendo sair, né, do CLT e empreender. Então existe assim um prato muito cheio. Aí eu vou dizer para vocês, imaginem, por exemplo, uma praça de alimentação. Entrem numa praça de alimentação e imagine que você é dono de uma daquelas lojas. Cara, você tem aí num shopping qualquer, poxa, por volta aí de 50, 60 opções de comida. Como você vai chamar a atenção do seu cliente? Você pode pôr uma dançarina do ventre, você pode colocar um robô, não sei, você pode fazer várias coisas, entende? Mas é inegável que a fachada é uma delas. Sim. E quem busca preço não busca qualidade. Não tem como, Não tem nunca como. existe. Não tem como juntar os dois. Não existe almoço de graça. Não. O bom, né, o melhor produto nunca vai ter o menor preço, porque isso é impossível. Isso não existe. Como dizia o Padre Quevedo, isso não existe. Isso daí não existe Não mesmo. existe. Isso, o valor agregado, ele tem o custo. Ele tem um fato. custo. Né? Você vai fazer, o projeto de vocês ficou fantástico na academia. A academia ficou linda. É graças a você. Nós, graças a vocês, porque vocês permitiram que nós executássemos. Sim. Tá, Porque sim. vocês poderiam ter percorrido outro caminho, né? Também. Sim. E ter buscado alternativas que não expressassem a grandeza do que é a academia hoje. É verdade. Isso é comum. A gente vê muitas pessoas que elas trabalham no projeto e quando chega na execução do projeto elas não conseguem executar, Uhum. né? Porque acaba o dinheiro. Ou ela acha que naquele momento aquilo já não é mais tão importante para ela. Então ela acaba economizando bem na hora da cereja do bolo. Isso é verdade. Entende? Literalmente, Então, né? exatamente. Porque é aquilo que você falou, a identidade da empresa é o visual. E a gente viu o nosso plano de negócios com a academia é a expansão em nível nacional. A gente já conversou com isso, até que a gente tem projetos com o Luiz mesmo na questão da comunicação visual para as próximas unidades. Mas quando você vê o que você colocou lá na frente, ele realmente representa o nosso plano de negócios. E é nítido. A gente teve até feedbacks com os nossos clientes sobre a comunicação visual interna. Que a gente está falando muito de comunicação visual, mas a gente lembra do lado externo. Mas a comunicação visual é que nem você falou. Vem lá do banheiro até o lado de fora comunicando com o cliente o que a empresa oferece a ele e qual é a comunicação que você tem, né? É que nem isso eu é muito falou, importante. uma conexão. É a conexão com o cliente. que você faz, é isso daí. Ô Luiz, tira uma dúvida pra mim. E o cliente mais difícil da tua vida? Você teve algum? Olha, eu tenho uma... Como é que eu vou dizer para você? A gente tem uma coleção, né? Ao longo de 30 anos... A agenda né? aqui, ó. Peraí, deixa eu ir por ordem alfabética. Aqui, peraí. Se chegar no eu, Edgar. O cliente difícil, na verdade, os nossos clientes já são exigentes. Uhum. Né? Talvez, como você disse, a gente é uma empresa bem conceituada, né, na cidade. Sim. E isso atrai para nós, os nossos clientes, atraem clientes com um nível de exigência um pouco maior. Então é natural, né, que eles busquem uma perfeição onde eles não encontram por aí assim, né, jogando aí, tirando da cesta um nome, né, para fazer o trabalho. Uhum. Então, basicamente, eu vou dizer que todos os nossos clientes são clientes exigentes. Imagina. Então, eu não acho que eles são difíceis, mas eles são exigentes. Então, o nosso grau de trabalho, vamos dizer assim, ele é maior, com certeza, porque você tem que estar atento a muitos detalhes que muitas vezes as pessoas não percebem. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente está fazendo um trabalho lá para uma construtora, né, que a gente vai colocar o nome de um empreendimento num tapume.
Então a gente está colocando o nome do empreendimento né, no tapume todo, em letra em relevo, aquela história toda. E o cuidado que eu tenho toque com letras trocadas. Eu enxergo a quilômetros um S de ponta cabeça. Entende? E é muito comum a gente olhar e a gente, numa comunicação visual por aí, você vê um S de ponta cabeça. E pra gente, a gente nem percebe, né? Isso daí, né? O leigo não repara nada. Eu enxergo e eu tenho esse feeling. E a primeira coisa que eu fiz com o pessoal nosso, falei, coloca todos os S em cima do outro, não pinte individualmente. Coloque todos os S em cima de cada um deles, né? Sim. Faça a pilinha e atrás dele marque uma seta para cima, em todos eles antes de começar a pintar. Por quê? Porque para inverter um S é um minuto. Porque a partezinha de cima do S é menorzinha. É igual, né? Ele é milímetros menor. Bem Só que né? eu enxergo isso a quilômetros de distância. O olho treinado, né? E deve, nossa senhora, teu olho deve assim, saltar, Ele deve pular, salta, né? E os nossos clientes também saltam. Por quê? Porque é exatamente o dele, né? Então, como que é o dele, ele consegue visualizar. A pessoa que é leiga, ela não fica olhando o defeito dos outros, mas o próprio defeito ele consegue enxergar todo, né? Olha, a gente atende muita área médica, né? Então a gente tem muitos dentistas que a gente atende. Dentistas, dermatologistas, enfim. E esse pessoal, eles enxergam assim um branco, né? O dentista, ele enxerga um branco no dente que nós não enxergamos. Então você imagina se você ficar 1 milímetro fora. Nossa. Cara, é assim, ó, é suicídio. Corta os pulsos. Corta os pulsos. Então, o cara arranca o dente dos outros sem ver. É por aí. Então, quando você diz, quem é seu cliente difícil? Eu não tenho difícil, todos eles são difíceis, porque você tem que manter a expectativa de quando ele entrou na empresa. Sim. E outra, é uma coisa que você falou pra gente, né, o dia, você precisa ver o que a gente tá enxergando, né? Porque o cliente, ele vem com uma ideia, que é a nossa, por exemplo, nossa ideia. A gente chegou, eu quero isso, tal, etc. Mas você não estava enxergando. Eu e o Edgar enxergava. Então você passar a linha e falar, deixa eu ver o que esse cara está enxergando aqui, para poder colocar no papel, né, entre aspas, o que ele deseja. Isso eu acho muito interessante. Você consegue absorver isso, né? Com a tua experiência, você consegue ter o feeling da situação e falar, não, esse cara quer isso. A gente recebe muitos projetos de franquias que eles têm erros de execução. Então, meio que a gente já está treinado para detectar algumas coisas desse nível. Às vezes, a pessoa lá projeta, muitas vezes contrata-se, né, alguns arquitetos que são novos, né, muitas vezes são iniciantes, e eles não têm a experiência construtiva. Então, no papel é uma coisa, quando chega na construção é outra. Então, a gente já está meio acostumado com isso. Então, quando chega projeto, a gente olha, analisa, filtra, entende se é executável, se não é executável. E a partir daí faz as considerações necessárias. E é por isso que a grande esmagadora maioria dos nossos clientes, eles não fecham nada com a gente se não forem no nosso escritório. Entendi. Esse é o perfil do nosso cliente. Entendi. O cara que a gente chama para ir na nossa empresa, para que a gente possa ter esse primeiro contato, esse feeling, né? Entender o que vocês realmente querem, para a gente olhar. Então, aquele que fala assim, não, eu só quero preço, esse daí eu nem atendo. Não, porque esse você não é sabe o perfil que ele não do vai meu cliente. voltar, não é o perfil realmente. Não é o que ele quer saber. E existe mesmo o não realizável? Existe. Já chegou gente lá que falou, pô, cara, não dá pra fazer isso que você quer, é impossível. Aí o cara fica pé da vida, ou tipo, ele entende e acaba mudando a ideia de acordo com aquilo que você indica a ele. Na verdade, o que a gente normalmente enxerga, né? A gente vivencia. Tem algumas coisas que elas não são realizáveis naquele processo. Tudo é realizável, mas às vezes o resultado final não vai ser aquele que ela espera. Por isso que é muito importante a gente ter esse alinhamento entre o desejo que a pessoa está esperando, para entender se a gente pode arrumar, né, pode executar aquilo de uma outra forma que ela vá trazer benefícios e que ela possa ser executável. Né? Às vezes, por exemplo, você pega... eu tenho um cliente agora que queria fazer um logo interno com 5 centímetros de altura. Um logo extremamente complexo, com muitas linhas finas. E assim, só foi possível fazer, de novo, porque a gente migrou para um processo extremamente inovador. E nós somos a primeira empresa, de novo,
eu falo de novo porque, embora a gente tenha uma empresa velha de 30 anos, mas todos os processos que se tem inovadores, a gente está dentro. Sim. A gente está neles antes de qualquer empresa aqui na Indaiatuba. Então, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso e a gente vai conseguir executar, estou entregando amanhã, graças a esse novo processo. E ele podia ir em qualquer empresa aqui da região, que ele não ia encontrar isso, eu tenho certeza absoluta. Caramba. Essa é a qualidade, né? Ô Luiz, em falar em maquinário, vamos comentar um pouco sobre maquinário. Esses maquinários, eles são grandes, são importados? Como que funciona essa área de produção? A área de produção, basicamente, são máquinas grandes, obviamente, porque a gente precisa, né, as chapas, por exemplo, de materiais, de PVC, de ACM, elas têm 2 metros por 1,20 e tem até de 5 metros por 1,5. Caramba. Então, assim, imagine que, né, você precisa desse arsenal todo para fazer trabalho. Então, acho que mais importante do que o maquinário é você conhecer os processos. Em qual processo você vai usar determinada coisa. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, uma vez que ele queria fazer um corte, recortar um logo numa pedra, num mármore. É possível. Caramba. É possível. Caramba. A gente pegar uma pedra e fazer o recorte no mármore. Mas de que jeito? No jato d'água. Nenhuma outra forma vai conseguir. E dá qualidade Dá mesmo? qualidade. É mesmo? Dá qualidade de corte laser. Caramba. Não é uma coisa barata, mas nós chegamos, o cliente queria fazer isso, falei, ok, eu faço para você, consigo fazer. O preço é X. Cara, incrível, você consegue fazer tudo. Ele só não fez porque ele falou, não quero pagar isso. Falei, então você não vai ter. Ah, então você não vai ter. É esse que é o detalhe. É o custo, se você né? busca preço, não tem qualidade. Entra onde a gente estava falando. Existe algo que não é executável? Existe, mas a gente ainda tem meios para muita coisa hoje. Certo. Então a gente faz executar. Né? Com alguns ajustes a gente consegue executar. Só que, claro, algumas coisas, né, a gente precisa, obviamente, ter um custo esperado. Tá dentro? Beleza. Se não tiver, não tem recurso. Não é que é o meu. Não é o meu. É a única forma. E o processo para fazer aquilo é dessa maneira. É dessa maneira. Eu tenho um outro case aqui, que na cidade, que a gente fez um trabalho. A gente participou de uma reunião aqui. E a empresa disse assim, a construtora falou assim, eu quero fazer o logotipo do meu empreendimento encapsulado, como se ele estivesse flutuando, como se fosse o logo da Apple em Nova York. Meu Deus, simples assim. Só isso. Só isso. Tudo bem. Eu ouvi, assimilei, voltei para casa, falei, me dá uns dias. Cheguei lá e fiz o orçamento para a pessoa. Participei da reunião. Pô, mas peraí, você faz? Falei, faço, tá aqui. Não, eu não acredito que você faz. Falei, eu trabalho para grandes construtoras, citei alguns nomes, você pode ligar para qualquer dessas pessoas do qual eu estou te dizendo, que são inclusive os donos das construtoras. Ele pode ligar para eles e perguntar sobre a Printline. Executar, eu executo. Está aqui o projeto, o preço está aqui. Aí ele falou, não, eu não posso pagar isso nesse projeto. Falei, então você não vai ter isso, pô. Foi o que você me pediu. Você queria algo flutuando? Eu faço. Tá aqui, o valor é X. É só assinar que eu faço. É incrível que os caras querem aquilo tudo que tá na mente, mas quer pagar preço de banana, né? Aí a gente já sabe, existe uma diferença muito grande entre a imaginação, entre a expectativa e a realidade. E tá tudo certo, porque às vezes as pessoas não têm essa noção. Não. Né? Mas dá aquela viajada inicial, você sabe, às vezes toma um vinhozinho, aquela história toda, dá aquela subida. Quero um negócio flutuando. Sabe aquele ócio criativo? Pô, o cara tá lá comendo uma azeitona aí. Dá uma mexida na IA, sai uma águia. Sai uma águia. 3D. Por aí. Aí fala assim, vou achar um cara pra fazer uma águia 3D de 4,5 metros. Deu certo, encontramos. E é por Ainda aí. bem que a gente não foi pedir pra você em pedra. Já pensou? Nossa senhora. Mármore. Hoje a academia era uma parte minha. Certeza. Ai, velho. Você teve algum trabalho que você tem um orgulho nesses 30 anos? Você falou assim, meu, incrível, esse daqui pra mim foi o top. Existe algum específico ou tem vários, mas existe algum que pegou no seu coração? Chama atenção, né? Eu de novo eu falo assim, né? Todos os trabalhos que a gente faz são bons trabalhos, né? Porque eu acho que em função desse nosso DNA, né? De desafio, aceitar desafios, a gente acaba fazendo umas coisas malucas, né? Então a gente tem muitos projetos, né? Que são bons projetos e que eu me orgulho, mas eu também me orgulho do simples.
do simples bem feito. Sim. Então hoje quando eu passo, né, num local que a gente fez e a iluminação está perfeita, você não está enxergando a bolinha, aquilo para mim, cara, é quase um orgasmo. Não, é verdade. Não, uma iluminação bem feita e forte é incrível. Porque, tipo assim, eu já passei por várias empresas na cidade e você vê assim, é bonito, sabe? A estética é legal, só que, tipo assim, ou tem uma letra mais apagada do que a outra, não tem aquela harmonia de iluminação. E isso realmente acaba com o desenho da fachada, né? E até mesmo da parte interna. A parte interna também tem que ter uma coisa assim homogênea. Porque se tem alguns que não são e acaba com desenho total, acaba com tudo o que agrega aquela luz. Sim, e eu acho que, então, o simples para mim, bem feito, isso me causa orgulho. A fachada de vocês, que a gente fez lá da Águia, né, realmente da Eagle, foi um projeto desafiador. Né? Como eu disse, era um projeto grande, com muitos detalhes. E, de novo, olhar para aquilo e entender o que vocês queriam, esse foi o maior desafio. E nós fizemos. Sim. Então, aquilo é um trabalho que eu sempre digo assim, passem lá na frente. Mas não passe lá na frente, entra para você ver, porque lá é um conjunto de coisas. É um conjunto. A comunicação visual, ela não é algo, uma placa lá fora. Não. Ela não é um luminoso lá fora apenas. Ela é uma vivência. Querem um exemplo? Desçam vocês em qualquer aeroporto, escolham um aí que vocês tenham, qualquer um. China. Você fala chinês? Não. Sabe ler chinês? Não. Como é que você acha o banheiro? Só com o bonequinho, né? Só com o bonequinho. O bonequinho te leva. A comunicação visual, cara, ela tem esse poder. Ela tem o poder de te conduzir. Para num shopping, cara, e você assim, ó, com aquela vontade de fazer um xixi danado e sai procurando a placa do banheiro. Como você vai achar o banheiro? Os bonequinhos. Entra ali no Parque Dom Pedro, ali, ó. Nossa, entra a entrada das águas, por exemplo, com vontade de ir no banheiro. E se não tiver as placas, me fala como é que vocês vão achar o banheiro. Incrível. Essa percepção que você deu agora é incrível. É o idioma próprio, né? E é internacional. Porque a mesma imagem, você consegue trazer a mesma informação para qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar do mundo. Porque ela é universal, né? A comunicação. Exatamente. Então, assim, hoje você pode viajar para qualquer lugar do mundo, né, e fazer o check-in. Enquanto o comandante está lá na aeronave, abrir o check-in. Pô, check-in é check-in, o cara não precisa saber falar ou não. Ele entra naquela fila abençoada e sai que sai. Sai tranquilo, né? Não é verdade, cara. E por aí vai. Então, assim, a comunicação visual é isso. E olha que coisa interessante, em alguns aeroportos, a gente estava vendo até a projeção da fila no chão. No chão, verdade. Eu não sei se ainda tem Viracopos aqui, mas eu me lembro de ter visto isso. Tinha. Tinha, né? Agora já tirou. Tiraram. Tiraram isso daí. Mas olha aonde a gente está chegando, né? A gente está chegando em meios de comunicar visualmente as pessoas, porque só no ouvir já não adianta mais. Já. Exato. Você chama lá a última chamada. Pô, o cara tá lá tomando ainda o último chopp lá, cara. Mas se ele vê, ele corre. Se ele vê, ele corre. E vem cá, quer perguntar, Edgar? Pode falar. A gente falou no último podcast aqui com os irmãos biólogos, que tá até no nosso canal do YouTube, pessoal, dá uma olhada lá, ficou sensacional. Mas a gente conversou muito sobre IA, inteligência artificial. Como que ela está sendo implementada na tua área? Vocês estão usando? O que você acha? A IA é algo fantástico. Né? Na minha área, eu estou usando, sabe para quê? Eu vou colocar ela no atendimento. Eu já pensei em fazer isso. Você vai começar pelo atendimento. É o primeiro lugar onde a gente vai usar a IA. Saindo do atendimento das rotinas, né, que permeiam aí as atividades comuns, né, de comércio, saindo do atendimento, RH, sei lá, essa outra parte, né, administrativa, quando a gente entra para a área gráfica, ela vem, assim, ajudando bastante. Né? Só que, por um outro lado, a gente tem pessoas que, assim, ó, cria o meu logo no IA. Ótimo, ele cria. Ó, abençoado aí. Obrigado. Cria o logo no IA. Só que alguns deles... Foi indireta essa daí. Alguns deles são executáveis, outros não. Outros não, né? Aí a pessoa cria no IA, só que não tem um arquivo em vetor. Ele tem uma imagem. Aí ele vai ter que recorrer a um passo atrás para que alguém desenhe aquilo num vetor, transforme aquilo num vetor, muitas vezes, para que seja executável, que possa cortar um acrílico, uma letra caixa e outras coisas mais. Sim. Dá para usar? Dá para usar. Né? Agora, ultimamente, a gente estava olhando até a semana passada para usar nas apresentações de fachadas, né? De quem não tem projeto, a gente faz aquele layout.
Existem algumas divergências ainda, porque ela transforma, ela muda o fundo, entendeu? Ela mexe em algumas coisas que não podia mexer. Uhum. E depois, de novo, muitas coisas não são executáveis. E fica tão bonito e realista, que a pessoa fala assim depois, vai ficar igual? Eu falei, não vai. Vai ficar parecido. Não dá pra ficar igual. E essa distância entre o parecido e como vai ficar é o que a gente não consegue entender o quanto você enxerga, enxerga. Você pode enxergar uma proximidade, sei lá, de 10%, o Edgar de 30% e eu de 80%. E aí? Esse é o grande problema. Qual é o teu limite? Qual é o teu olhar? O que você enxerga? Exato. É o mesmo que eu enxergo? Isso daí é uma coisa muito legal. Você tem que se adaptar ao cliente para entender o que ele está enxergando para conseguir desenvolver o produto que ele quer, né? Mas é o caminho. Eu vejo que a gente está evoluindo. A gente hoje, a IA, ela vem revolucionando mesmo, e eu acho que a gente está no caminho, sim, né? O meu sonho, cara, não é só a IA. Uhum. O meu sonho é que a gente tenha tudo informatizado, que tudo máquina, robô faça, entendeu? E que a gente só dê comando de voz, cara. Acaba com o problema de mão de obra. Que sacanagem. É o que eu espero, para dizer a verdade. Né? Nessa travessia nossa aí. Eu talvez não veja isso, mas minhas filhas podem começar a ver, né? Mas, poxa, a sua vai com certeza ela vai ver cenário. Muita coisa aí pela verdade. frente, né, cara? Pô, a bichinha nasceu agora, então imagina daqui a 50 anos. Nossa, vamos colocar assim. É outro mundo. É outro mundo, Total. Exatamente. A gente lembra, a gente estava falando até sobre a questão da mobilidade, né? Sim. E que a gente chegou a comentar sobre os EV-Tools. Você imagina, daqui a pouco não vai ter carro, pode ter, obviamente, vai ter carro andando, mas vai ter também carro em cima voando, cara. A evolução humana você não consegue parar, né? É o que eu falei em outros podcasts também. Hoje é estranho pra gente que vive nessa realidade. Pra minha filha, IA já é uma coisa normal. Ela nasceu com isso. Então, pra ela é um dia a dia normal. Um tablet é uma coisa normal. Há 30 anos atrás, como que você recebia uma ligação? Bipou, né? Teu bip balançou ali, fulano me ligou. Como se aprovava uma arte 30 anos atrás? Você faz ideia? Nossa, não tenho a mínima ideia. Só orçamento. Eu imagino que possa ser só o orçamento realmente a pessoa na sua frente, ou não? Você lembra, você chegou a ouvir falar numa coisa chamada fax? Lógico. Nossa. Você usava Você direto mandava fax? no fax? Putz, é o fax. Mas não é o fax do banheiro, é o fax. Não, fax. Fax, certo? E você manda mesmo. Mas, não ia com cor aqui. Não tinha cor. O fax não tinha fax ele colorido. só tinha E só o cara aprovava layout. O layout só, sem cor, layout sem nada. Tá escrito telefone certo, entendeu? A orelha do bichinho tá certo. Nossa senhora, agora que eu lembro. Eu recebi cara. um fax, porque eu também sou dessa época, mas tipo assim, eu peguei com meus 15 anos, um pouquinho para baixo. E recebia, realmente, agora eu me lembro, recebi o fax com o formato do cartão de visita que ele fazia. Sem ele, cor. tipo assim, você tá aprovando aí o cartão de visita, dá o ok, entendeu? Que aí tudo certinho. Aí, às vezes, você pegava o fax, tirava, dava o ok e ainda repassava para ele guardar lá no arquivo. Atendia, dá o sinal. Aí você dava o sinal, dá o sinal, aí ele vinha... É verdade. Nossa, a gente tá ficando velho, hein? É o fax, cara. Nossa, eu tinha esquecido do fax. Olha isso. É verdade. Olha onde a gente tá velho. hoje, cara. É fantástico onde a gente tá hoje. Hoje você apresenta o projeto na tela do teu Renderizado, computador pro cara que tá lá na China. Exatamente, Incrível, online. Online. A gente tava falando da pandemia, né? Mas, cara, que coisa fantástica o que a pandemia fez com as comunicações. Sim. Os meetings da vida, os Zooms da vida. Nossa, tudo. Não é? As reuniões, a que antigamente videoconferência. era tudo Exato. presencial. Agora não é mais nada. Agora só você faz tudo no vídeo. Hoje você consegue apresentar um trabalho, você consegue finalizar e fechar um negócio online. Online. Esse daqui, pra eu fazer uma reunião com ele, é um inferno. Só via online. Me chama Pode online. falar. Pode falar. Eu falei assim, irmão, deixa eu falar um negócio pra tu. Você tem uma empresa. Vem aqui sentar na tua mesa pra falar comigo. É que ele pede sinal de fax ainda. Eu ainda sou do sinal de fax. Não sou da tecnologia, cara. O Edgar e eu é peço ele. Eu ia fazer agora, a gente marcou pra fazer o certificado digital, né, das empresas, né? Aí eu falei assim, Léo, a gente só vai ali, só presencial, 2 minutinhos tá pronto. Não, vamos fazer por internet. Eu falei, não quero por internet. Eu mandei mensagem. Quero ir lá. Eu mandei mensagem pro cara, Luiz. Eu falei assim, agenda pra mim, por favor. Ele, beleza, que hora que você quer? Eu falei pro meu irmão, tal hora e pra mim, tal.
Ele, tá bom, agendado. Eu falei, tá agendado, viu? Tô numa raiva, vou fazer amanhã. Pelo É celular. só conectar. Eu queria fazer lá. Eu queria dar o meu RG. Minha habilitação tá aqui, presencial. Foi vender um automóvel dele, queria o DUT ainda, físico. Nossa, velho. E eu descobri ontem Ali. que não tem mais DUT. Agora é só direto no carteira digital? E se você ainda vender pra loja, nem na carteira digital. Você vai ter que ir lá no despachante pra ele preencher, tá? É. É mesmo? É, você não preenche. Aí, ferrou Não adianta agora, querer ir no vai. Poupa-Tempo, achar que você vai, né? Não vai. Não, é. vai, Não, acabou. ele foi lá, digitou no carteira direto. Aí depois digitou aqui, aprovou. Tudo pelo telefone. Eu falei assim, esse mundo tá acabando. Tecnológia. 5 anos, igual o Piologo falou. 5 anos pro mundo acabar. 5 anos. Isso aí. Mas é muito interessante essas histórias, sabe, Luiz? E, assim, eu te pergunto agora, com a tua experiência, cara, eu tô em 34, o Edgar tem 142 anos. Chegando. Mas com a tua experiência agora como empresário, o que você fala? Até pra gente mesmo. Qual que é a dica de um empresário de alto nível que nem você? Olha, eu não posso dar dicas, né? Eu acho que É. o nome não seria dicas, mas eu posso dizer alguma coisa assim, que eu sigo e pra gente deu certo, Uhum. né? Porque não existe uma verdade universal, né? Às vezes algo é bom pra mim e pra vocês não, né? Sim. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem uma empresa de 30 anos. E com 30 anos eu posso dizer também outra coisa. Eu vivo e criei minhas filhas exclusivamente com o dinheiro dela. Incrível. É uma empresa memorável. isso, né? Então, que dica eu posso dar para vocês, né? Não é uma dica, mas eu guardo uma coisa comigo, uma frase muito antiga, vocês já devem ter ouvido falar, mas que para mim faz muito sentido. Você tem 2 cachorros. Um você alimenta ele todos os dias e o outro não. Qual cachorro vai ficar mais saudável? O que é alimentado todos os dias ou aquele que eventualmente você põe lá uma ração para ele? Alimentado, né? Então, o que isso significa? Tudo na vida é uma questão de o quanto de energia você coloca ali. Se você colocar mais energia, 80% da sua energia em determinada coisa, é obviamente que ela vai ter uma vida, uma vivacidade maior. Uhum. Tudo é energia e aquilo vai pulsar dentro desse movimento e esse movimento vai expandir em outras coisas, como fechamentos de negócio, atração de pessoas, de colaboradores, enfim. E essa energia vai movimentar e vai culminar lá numa venda, vai culminar no lucro, enfim. Quando você coloca pouca energia em determinada coisa, aquilo, a tendência é morrer. Pega uma planta na sua casa e para de pôr água. Cara, em pouco tempo ela vai morrer. Aí vira e mexe, você percebe que ela está morrendo. Você vai lá pôr um copo d'água. Cara, ela ameaça, ela respira, mas ela não consegue prosperar. Ela não consegue dar frutos. Uhum. Então, eu não, como eu disse, é muito pequeno para mim dizer assim, se eu... vou dar uma dica de ouro. Né? Não tem dica de ouro, mas para mim é o seguinte. Cara, não tem segredo para mim. Você quer que algo prospere e cresça, coloca energia lá proporcionalmente e pilha, coloca energia, que aquilo vai expandir. Perfeito. E com aquilo que você não colocar energia, vai tirar a sua energia, aquilo vai definhar e vai acabar. Isso para mim é em todos os segmentos da vida. É empresarial, é matrimonial, pega um casamento e faz a mesma coisa. Começa a ficar muito mais importante você ficar todos os finais de semana fora e não sair com a sua família, não levar sua esposa para jantar, coisa do tipo, e vai sair para happy hour com os amigos. Blá, blá. O que vai acontecer? Você não tá Cara, vai minar. É. A energia sua tá onde? Tá lá fora, não tá aqui dentro. Eu não estou dizendo que você não possa fazer eventualmente uma situação aqui ou ali, não é isso. Mas estou dizendo que o que é importante para você? Se a tua empresa é importante, cuide dela. Se o teu casamento é importante, cuide dele. Se os seus filhos são importantes, cuide deles. Se os seus colaboradores são importantes, também dê atenção a eles. Isso mesmo. Então, óbvio que hoje, com a quantidade de coisas que nós temos ao nosso redor para tirar as nossas... nos distrair, a gente sabe disso, né? A gente precisa se policiar. Mas é sempre bom a gente refletir sobre isso e voltar para o chão. Né? Voltar para a terra. E aí, se voltar para a terra, para mim é isso. Pô, aquela semana que você deu, né? Muita energia aqui, poxa, aí você percebeu que ali eu preciso dar uma atençãozinha. Por incrível que pareça, eu tenho minha mãe aqui, cara, e eu quase não consigo ver minha mãe aqui, em Indaiatuba.
Hoje eu passei lá numa visita de médico, como ela chama, né? Pra dar um beijo, né? Foi isso, cara. Levei, ela gosta de pão, passei, comprei uns pães de hot dog pra ela, comprei salsicha, embrulhei e tal, e levei. Falei, mãe, não deu pra chamar você pra ir pra casa comer um cachorro quente, mas trouxe o pão pra você aqui, ó. Cara, minha vida tá assim, ó. Corrida. Tá corrida. Mas passei lá em coisa de 5 minutos. Falei, ó, liguei pra ela, abre aí que tô deixando o pão pra você. Ela abriu, tudo bem, mãe, como é que é? A gente já sabe, né? A vida de mãe, né? Com 70 e lá anos, não tem grandes mudanças, né? As dores das costas, elas podem mudar de lugar, das costas de direita vem para direita e esquerda, né? Algumas coisas desse nível, mas nada de muito impactante, digamos assim. Sim. Então, basicamente é sabido, né? Dá para gerir essa parte aí e o resto a gente vai tentando, né? Tentando cuidar. Então, passei, entreguei o pão, porque senão, de novo, cara, mais um tempo sem ver. Mais uma semana sem ver, porque a gente... Correria sempre. Está num momento realmente, como a gente disse, né? A demanda de trabalho ela está alta e a nossa mão de obra ela está escassa. Isso está fazendo com que a gente tenha que, né, esticar os horários, tenha que você levar muitas vezes algumas coisas para casa para que você possa conseguir, né, cuidar um pouco mais. E às vezes não dá tempo mesmo. Se virar nos 30, né? Tem que virar nos 30. E às vezes não dá tempo mesmo. Ainda falta, né? E ainda falta, né? Às vezes eu chego em casa, a Simone começa a falar assim pra mim, e tal coisa. Eu falei pra ela, ó, agora acabou meu horário. Porque a minha cabeça já tá quase que 24 horas pensando no trabalho. Então agora eu vou desligar. Aí eu vou pra cozinha. Você gosta de cozinhar, né? Eu gosto de cozinhar. Pô, que bacana. Você já fez gastronomia, não fez? Não. Não fez gastronomia? Eu faço um cursinho ali, outro ali. Então, ô Luiz, Léo, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu não, eu só agradeço pro Luiz. Cara, que papo sensacional, papo cabeça, tá, Luiz? Tua experiência, tua maturidade profissional, assim, é incrível e é admirável. E muito legal ter falado contigo. Luiz, você quer falar um pouquinho da sua empresa? Falar o telefone, o endereço, tudo. Manda uma mensagem aí para geral, junto para tudo sobre a sua empresa aí. Bom, nossa empresa, como a gente já disse, né, ela está aqui há 30 anos e eu posso dizer que a gente está há 30 anos ajudando a construir marcas de sucesso. A gente hoje tem o orgulho de estar nas principais, nas melhores empresas, né, nos melhores comércios na cidade. A gente faz parte, né, de alguma forma desses locais. A gente atende as indústrias também, né? É um grande segmento nosso. Hoje nós somos a empresa com mais fachadas industriais na cidade. Pode andar nesse distritão velho de guerra aí, que a Printline está em peso lá. A gente tem multinacionais, tem muitas empresas que a gente trabalha. Atendemos construtoras também, né? Com vários trabalhos dentro, né, da comunicação visual, em apartamentos, em empreendimentos verticais. Porque as pessoas não percebem, né? Mas quando ela está lá no 10º andar de qualquer apartamento, quando ela liga o gás, ela precisa de uma identificação. Existe um encanamento de gás, de cima até lá embaixo no shaft. E esse gás tem que estar identificado. E não é só o gás, é gás, água, telefonia, e tudo isso gera uma comunicação visual. Né? Tem um elevador de serviço ou o social, tem que estar de novo identificado. Sem falar nas placas de sinalização que são obrigatórias, né? O andar, aquela história toda. Então, quando a gente tem um empreendimento vertical, tem muita comunicação visual. Nós atendemos grandes empresas aí nesse segmento, atendemos a Mazotti, atendemos a construtora Visconde, GPCI, a gente tem aí grandes clientes nessa área também. E o recado é esse, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais, nosso Instagram é @PrintlineBrasil, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o prazer aí de fazer parte dessa história de sucesso também da empresa de cada um de vocês. Mas eu queria fechar com outra situação aqui, com um agradecimento. Poxa. Que não estava no escopo nosso, né, de entrevista, no de vocês, obviamente, desse bate-papo, e que eu gostaria de agradecer. Nessa nossa conversa, né, que a gente se conheceu profissionalmente, vocês como clientes e a gente como fornecedores, a gente teve o privilégio de atender vocês, entender o que vocês sentiam, o que vocês desejavam, e muito sabiamente vocês também, né, na nossa conversa, né, da gente trocar uma ideia e entender uma outra parte minha, né, que era pessoal.
Exato. Então, hoje eu agradeço aí a profissão piloto, ao Léo e Edgar, né? Eu estou aí próximo aí, né? A gente terminou o curso lá de IPP, de piloto privado, graças a vocês, ao incentivo de vocês. Isso foi um grande sonho meu lá na juventude. Quando vocês perguntaram como eu tinha começado a Printline, eu não quis falar, né? Porque, pô, era pra eu ser piloto, né, cara? Mas aí eu bombei na Epicar e aí eu tive que fazer alguma outra coisa, né? Porque eu não fui capaz de passar na Epicar, aí foi por água abaixo, né? E conversando com esses dois aqui, com o Edgar e com o Léo, eles falaram, cara, mas ainda tem tempo, vai, né, realizar teu sonho de voar, aquela história toda. Então, resumindo, agradeço a profissão piloto, a gente está em vias aí, né? Agora a ANAC tinha fechado as provas, agora retornou. Isso. A gente está dando aí uma reforçada para prestar a banca da ANAC. E o primeiro voo meu, vocês vão estar lá. Eu vou, com certeza. Vai ser um prazer. A gente vai estar junto, nós dois. Eu vou estar lá embaixo, lá com a bandeirinha assim, ó, falando assim... Meu garoto! E depois a gente vai sair almoçar ainda no dia. Aí. Então, muito obrigado por vocês dois, pelo Edgar, né, pelo Léo, por essa oportunidade aí de a gente ter podido estudar na profissão piloto. Eu com 52 anos, né, agora tirar a carteira de piloto privado. E né, vamos finalizar esse sonho aí. Que legal, é isso porque aí. Porque aquilo lá que você acabou de falar, a gente tem que alimentar. Se a gente não alimentar, a gente não consegue. Então, gente, é o seguinte, é o que o Luiz falou. Se você tem um sonho, se você quer ser empresário, qualquer coisa na sua vida, seu casamento, se você não alimentar, acaba. Então, melhor dica do podcast foi essa: alimente aquilo que você tem desejo na sua vida. A gente agradece muito a sua presença, a sua empresa é idônea, é espetacular. 30 anos aqui em Indaiatuba, vai ficar 60, 90, 120, entendeu? E a gente sempre quer ter a sua amizade aqui com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela Valeu, Luiz. Muito obrigado. De a gente bater esse bate-papo. É um prazer. Gente, é o seguinte, mais um Overcast finalizando. Vai estar no YouTube, Instagram e ainda no TikTok. Então compartilha, comenta e curte lá pra gente. Abraço, até o próximo.